20 sacos de cimento cola já num quarto e num coisinha lá. 20 ou mais? Acho que foi 20, sim. E dava benzina pra quase toda a casa. São 30 metros. Dava benzina pra toda a casa. Tá. Vamos começar. Boa noite, 18 horas e 3 minutos, estamos começando o Web Sport nesta segunda-feira, 24 de agosto de 2026, 24 de agosto, mas você foi o mês de agosto, né? 6 dias e terminou o mês, né? Temperatura atual de 16 graus, sensação térmica de 16 graus, a máxima chegou aos 18 graus nesta segunda-feira, que começou com sol, depois ficou nublado e depois voltou a brilhar o sol, né? E no momento quem estava trabalhando estava com calor, quem estava na sombra estava com friozinho mesmo assim, né? Amanhã, terça-feira, mínima de 7 graus, máxima de 21, ensolarado, vento 14 km por hora e umidade de 63%. Já na quarta-feira, mínima de 11, máxima de 26, vento 16 km por hora e umidade de 71%. Quinta-feira, dia 27 de agosto, 20 a mínima, máxima de 29, aumentou um pouquinho a temperatura, vento 24 km por hora, umidade de 68%. E a sexta-feira já começa chovendo. Meus amigos, 11 horas de quinta-feira pode chover já, né? Na sexta-feira, a probabilidade de chuva é de 40% de probabilidade de chuva. A partir da meia-noite já pode chover. A partir das 11 horas de quinta-feira para sexta já pode chover. Tem probabilidade de 40%. Vento 14 km por hora, umidade 83%, a mínima de 16 e máxima de 24. Quando a gente pensou que ia melhorar o tempo, sexta-feira que vem já chove de novo. E sábado, mínima de 14, máxima de 22. 40% de probabilidade de chuva também, né? Fica toda sexta-feira de chuva, entre 40%. A madrugada de sábado chega sem chuva, mas ao amanhecer, 7 horas da manhã, pode ocorrer pancadas de chuva até ao meio-dia, com 40% de probabilidade de chuva, vento 21 km por hora, umidade de 78%, a mínima de 14, a máxima de 22. No domingo, ainda tem probabilidade de chuva durante a madrugada, até às 9 horas da manhã, chuva 20 a 30%, vento 18 km por hora, umidade 82%, a mínima de 14, máxima de 21 graus para o próximo final de semana. Então teremos chuva de novo, mais um final de semana com chuva. Depois de um final de semana maravilhoso, né, que foi sábado e domingo, fazia horas que a gente não via o sol, né? Sexta, sábado, domingo foi coisa mais linda, segunda-feira também, terça também, quarta também, mas quinta também, sexta-feira já começa a ficar nublado o tempo, já começa a chover de novo, né? Esse é o inverno aqui na nossa fronteira oeste. Fazer o que, né? Pão Papel, a fábrica uruguaiana de papel A4, vai até você, faz o seu orçamento, entrega em todas as cidades do estado do Rio Grande do Sul, porque é uma fábrica de papel A4. E você sabe, você comprando direto do fabricante, você economiza o ano todo. Não perca tempo, entre em contato com o papel. Liga ou chama no WhatsApp 3411-9625 e o 996-953692. Conversa com o pessoal e você vai receber a folha de papel A4 aí no seu local de trabalho. Também oferece material de escritório e material escolar. Atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, sem fechar o meio-dia. Tem um plantão durante o meio-dia, o pessoal fica lá no plantão. E no sábado, das 8 às 12. Valorize com nós, valorize Pão Papel, siga @Pão Papel lá no Instagram. Você entrando no Instagram do Pão Papel, você vai ver tudo que oferece material de escritório e também material escolar, além da folha de papel A4. Abraço lá pro pessoal da Pão Papel, que deve estar indo para casa nesse momento, já até às 18 horas, já fechou o expediente, o pessoal está indo para casa já, né? Mas amanhã, a partir das 8 horas, eles estarão lá e você pode entrar em contato com eles. Entra no Instagram, @Pampapel, ou liga ou chama lá no WhatsApp 3411-9625, 996-953692. Lembra o pessoal daqui do Uruguaiana que trabalha com folha de papel A4, se não precisar, não precisa de uma caixa fechada, né? Precisa de menos folhas, de quantidade de menos folhas, pode entrar em contato com a Pão Papel e eles vendem também assim, tá bem? Você que tem uma casa, um prédio, um apartamento, um terreno, um estabelecimento rural, precisa avaliar o seu imóvel, decide se vai vender ou alugar, não tem a pessoa certa? O corretor de imóveis Leonardo Neuhaus está à sua disposição. Avalia seu imóvel e aluga ou vende, depende do que você decidir. Entre em contato, liga ou chama no WhatsApp 991-8411-33, 991-8411-33.
conversa com o Leonardo e você vai avaliar, alugar ou vender o seu imóvel. O Leonardo também que auxilia você que precisa de fazer encaminhamentos junto ao INSS. Se você está precisando de fazer algum encaminhamento, qualquer tipo de encaminhamento, benefício, ou se você já tem o benefício e quer revisar o seu benefício, acho que está recebendo pouco, você conversa com o Leonardo, ele auxilia você nesse setor também de encaminhamentos junto ao INSS. 991-8411-33, liga ou chama no WhatsApp, 991-8411-33, conversa com o Leonardo e você também está encaminhando sua documentação e seu benefício junto ao INSS. Duda Festa, onde você encontra tudo o que precisa para organizar e fazer a sua festa. Matéria de decorações, todos os tipos de decorações que você pensar tem lá no Duda Festas. Atende de segunda a sábado, das 8 às 17h30. Fica lá na Vasco Alves 2822. E o fone para contato, liga, chama no WhatsApp 3402 3667 3402 3667. Segue lá no Instagram, @DudaFestas. Entrando no Instagram do Duda Festas, você vai ver tudo que tem em matéria de decorações e também os menores preços da cidade estão no Duda Festas. E fez a Telemaster, fez a Associação Esportiva Goianiense no final de semana, né? Ambas as equipes venceram no final de semana, né? A Telemaster venceu a GAFF de Espumoso por 5-3, um jogo bem disputado, bem equilibrado. Telemaster, né? Jogo bem equilibrado, vai ser um jogo bem difícil a decisão, né? Esse primeiro jogo aqui, a Telemaster conseguiu vencer por 5-3. Eu não assisti o jogo, estava trabalhando, mas mesmo assim, depois que eu cheguei em casa, eu assisti no YouTube, eu olhei lá no YouTube de todos os lances, os melhores lances, os gols, né? No YouTube da Telemaster lá, no CLTV. E vi que a Telemaster fez um bom jogo e acabou vencendo por 5-3, garantindo uma vantagem para a final, né? Na Liga Rio Grandense de Futsal. A GAFF é a atual bicampeã, se não me falha a memória, e a Telemaster, primeiro ano que está participando da Liga Rio Grandense de Futsal, já chegou à final, venceu o primeiro jogo. A equipe da GAFF é bem qualificada, tem vários jogadores aí que tem principalmente a Tete, né? Fez um golaço incrível, né? E vai ser bem difícil a decisão lá em Espumoso. Esperamos, né? E confiamos no trabalho do Andrezinho frente à Telemaster. E vai ser um jogo difícil, vai, né? Mas a Telemaster tem a vantagem do empate, já que venceu o primeiro jogo em casa, né? 5-3. Bela vitória da Telemaster, que até que tinha um público razoável, né? Para o jogo da Telemaster. Claro que a gente, quando acompanhava e fazia as transmissões do jogo da Telemaster, a Telemaster tinha um público bem maior, o ginásio lotava, né? Tinha outras equipes disputando o campeonato também, como a CBF, MGA, né? Grandes decisões, né? E ao decorrer dos anos, o futebol feminino foi perdendo público no Uruguai, principalmente em Uruguai, né? Não sei se perdeu a graça, porque a Telemaster sempre está ganhando, né? É que as outras equipes também fecharam, né? A CBF, MGA, muitas outras equipes, né? E a Telemaster se mantém ao longo dos anos aí. E a hegemonia da Telemaster é grandiosa dentro do estado do Rio Grande do Sul, também muito conhecida dentro do Brasil e fora do Brasil também, né? A Telemaster é um exemplo a ser seguido, muita gente segue o exemplo da Telemaster de batalhando pelo futsal feminino, né? E a vitória foi importante. Esperamos que no próximo final de semana saia a decisão, a Telemaster consiga trazer o título de campeão da Liga Rio Grande, primeiro ano que participa, né? Já chegando na final, e pode trazer o título para Uruguaiana. Final de jogo, então, a Telemaster venceu por 5-3, né? E foi um belo de um jogo, um grande jogo, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Isa fez 2, Grazi, Duda e um gol contra. 2 da Isa, 1 da Grazi, 1 da Duda e foi um gol contra o time da equipe da GAFF. E a Telemaster venceu a primeira partida, né? Bom, foi um belo jogo mesmo, né? Eu estava lendo nos comentários aqui na postagem da Telemaster, foi um belo jogo mesmo, né? Agora é a final, né? Agora é o jogo decisivo lá em Espumoso. Vamos aguardar
mais informações e vamos divulgar durante a semana aí o jogo da Celemaster. Já a Associação Esportiva Uruguaianense jogou no final de semana também após a noite, né? E vitória da Associação Uruguaianense Associação Esportiva Uruguaianense, mais uma vitória. Tinha um público razoável, não tinha um grande público, né? Mas a vitória veio, né? E segue mais uma vitória, a nona vitória, né? 27 pontos hora, 9 vitórias consecutivas da Associação Esportiva Uruguaianense. Placar final 7-1, né? E foi um grande jogo, uma bela apresentação. Não deixou o Guarani de Espumoso gostar do jogo jamais, né? E foi fazendo gols, né? 3 do Cavinato, um do Caio Henrique, um do Moura, um do Léo Boca e um do Japa, se não me engano. 3 do Cavinato, um do Caio Henrique, um do Moura, um do Japa e um do Léo Boca. O primeiro gol do Léo Boca, bem, muito comemorado, né? Merecedor, né? Menino batalhador. Sempre o grupo, quando ele fez o gol, o grupo foi junto, ó, abraçou o menino, né? E é importante para a carreira dele, né? Ele sempre está batalhando, sempre se esforçando nos treinamentos, né? E quando o jogo dá espaço, sempre está entrando aos poucos, né? Para pegar cara, né? E tem muito a aprender junto com observando o Moura jogar, o Cavinato, o Murilo, né? Que são os jogadores que armam a jogada, né? O Henrique é o finalizador lá na frente, né? E o Japa fazendo um golzinho também, né? Então a Associação Esportiva Uruguaianense não deu chance para a equipe do Guarani de Espumoso. O Guarani de Espumoso também, outra equipe, né? Que também não recebeu o incentivo do governo, né? Mais um, né? Meu Deus do céu. Não sei, né? Não sei porquê, né? Guarani de Espumoso, Uruguaianense. Não receberam incentivo de nada, de dinheirinho aí pra ajudar, né? Mas segue a batalha aí do Pix Solidário. O Santa Rosa perdeu em casa pro Cerca de Casca, né? O Cerca venceu Santa Rosa por 4-1. Meu Deus. Então, Cerca também teve uma vitória, Cerca, né? Mais uma vitória aí do Cerca de Casca. Deixa eu ver quem teve. O Goianiense venceu. O Ibira venceu também o Ibira, não, esse aqui não, deixa eu ver quem é que foi. Série B. A MF goleou fora de casa a AGF por 6-0. O Atlético perdeu pro Ibira fora. O Ibira venceu fora de casa o Atlético por 2-1, hein? O Ibira também subiu na tabela, né? O Guarani e o Cerca venceu. O Horizontina perdeu em casa pro Filtradores por 5-2. E olha aí. Lagoa venceu, deixa eu ver, há 5 dias atrás ele venceu a Ágil de Guaporé por 3-1, também jogos válidos pelo gauchão, né? E o Entre Juiz perdeu por 6-3 pro Atlântico nos jogos do final de semana e durante a semana também da Liga Gaúcha, né? A Uruguaianense vencendo seu jogo, continua líder, isolado, mais pontos, né? Tá aí. Uruguaianense, então 27 pontos, continua na liderança da Liga Gaúcha, né? Vamos ver, tem 2 jogos fora agora, né? Contra o dia 27, se não me falha a memória, e dia 29, né? É isso, dia 27 de agosto, numa quinta-feira, joga em Lagoa, contra o Lagoa às 19 horas.
E o dia 29 de agosto, no sábado, joga às 17 horas lá em Ibira. 17 horas, não vai ser às 20, vai ser 17. Os horários são diferenciados, né? Quinta-feira, dia 27 de agosto, quinta agora nessa quinta, joga contra a Lagoa. E no sábado joga às 17 horas lá em Ibira. São jogos da Uruguaiana, jogos e horários diferenciados. Certo? Os próximos jogos uruguaianos, dia 27 de agosto, quinta-feira, às 19 horas. E o dia 29 de agosto, no sábado, às 17 horas, lá em Ibiraíras, contra o Ibira. Esses são os próximos jogos da Uruguaianense. E continua líder da competição aí com 100% de aproveitamento. 18 e 20, a Liga da Primavera teve os jogos nesse final de semana, né? E saiu os vencedores da Camarões acabou perdendo, né? O Camarões acabou perdendo o seu jogo e deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Depois a gente atualiza aqui a classificação da Liga Gaúcha que eu achei aqui, a Liga Gaúcha, né? Aqui, deixa eu ver se eu consigo a Liga da Primavera aqui. Eu tinha o site da Liga, mas acabei perdendo. E ontem os jogos, o Camarões perdeu e o Milan venceu o Dinamarca. A decisão ficou entre o Milan e 13 de abril. A decisão, não sei se vai ser esse próximo final de semana, depois eu vou ter contato com o seu Nenê. Hoje não tive tempo, mas amanhã a gente já vai ver isso aí. Como é que vai ser entre Milan e 13 de abril. É a decisão. Aí Camarões e Dinamarca decidem o terceiro lugar, tá certo? O Milan venceu por 2-1 e o 13 de abril venceu o Camarões nos pênaltis, se não me falha a memória. Eu vi ontem, só que não tô achando aqui, né? Eu não salvei as postagens, né? Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, deixa eu ver aqui.
Foi nos pênaltis. Nos pênaltis pro 13 de abril. E os finalistas Milan e Uruguaiana, Milan, né, e o 13 de abril vão disputar a decisão no próximo final de semana, se não chover, né? Eu acho que vai chover. Acho que não vai sair. Tomara que não chova. Mais um final de semana. Fazia horas que era para sair essa semifinal e não saía. Agora chegou e agora não tenho como fazer, né? Não é fácil, né? 18 e 24, enquanto não tem os números aqui, vamos atualizar a classificação da Liga Gaúcha. A Associação Esportiva Uruguaianense é líder com 27 pontos. Deixa eu ver aqui. Filtradores, segundo colocado com 17. Terceiro. E para lembrar uma coisa aqui, né? A Uruguaianense tem. Deixa eu ver se eu consigo bater uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Dezoito e 25. Vamos ver se a gente consegue os números, né? Tranquilo, pode olhar. Estou por aqui se precisar de algo. Olha aí. Tranquilo. Olha, entrou. Deixa eu ver os números. 18 e 25. Ver se chegou os números depois a gente atualiza os números, né? Vamos ver se vai atualizar aqui o resultado. PTN 18 e 20. Já saiu os números que vão divulgar. Então, em primeira mão, segunda-feira, 24 de agosto, 18 e 20. PTN Rio, quinto prêmio. 1474. O quarto prêmio 2689. O terceiro 4156. O segundo 8781. E o primeiro prêmio que deu 2381. Foram 5 prêmios da PTN lá do Rio de Janeiro, das 18 e 20. Repetindo, quinto 1474, 1474. O quarto prêmio 2689, 2689, 2689. O terceiro 4156, 4156. O segundo 8.781, 8781. E o primeiro prêmio que deu 2.381, 2.381. 81 estava no segundo e no primeiro, hein? Meu Deus, esse 1 aí estragou no 878 ali. Esses foram os números da PTN do Rio, né? Das 18 e 20. Vamos ver se eu consigo achar aqui agora a classificação da Liga Gaúcha, né? Não estou conseguindo aqui. A Uruguaianense com 27 pontos em 7 jogos. Segundo colocado, Filtradores tem 8 jogos e 17 pontos. Terceiro, Atlético com 14 pontos em 7 jogos. O quarto, Cerca de Casca com 14 pontos em 9 jogos. Tem 9 jogos, Quinto colocado, Ibira Futsal com 13 pontos em 7 jogos. Sexto colocado, Santa Rosa, 13 pontos em 8 jogos. Sétimo, Atlântico, 10 pontos em 7 jogos. Oitavo, Camaquã Futsal, 9 pontos em 5 jogos. Olha, o Camaquã pode chegar longe, hein? Tem 9 mais 6 dá 15 pontos. Tem 9 pontos por enquanto, né? E igual ao mesmo número de jogos da Uruguaianense. Se vencer os 2 jogos, ele vai a 15 pontos. Não alcança o Uruguaianense de jeito nenhum, né?
Nono colocado, a MF Futsal com 8 pontos em 7 jogos. O décimo, a AGF com 8 pontos em 8 jogos. 11º, Lagoa, próximo adversário do Uruguaiense, 7 pontos em 8 jogos. Tem um jogo a mais que o Uruguaiense ainda. 12º, Horizontina, 7 pontos em 8 jogos. 13º, Guarani de Espumoso, 7 pontos em 8 jogos. Na zona da degola do rebaixamento, AG Futsal com 6 pontos em 7 jogos. E o Lanterna e o Entre Juiz, que tem 4 pontos em 8 jogos. A Associação Esportiva Uruguaiense lidera com 27 pontos em 9 jogos. Líder da competição aí, né? Dezoito e 29. Essas as informações da Uruguaiense, que está disputando o Fronteirão aí, né? Ele empatou fora de casa. Eu vou ver se eu consigo trazer o treinador, o Reinaldo, né? Olha aí, ó. Musiquinha no fundo, na postagem, né? Primeiro passo foi dado, a caminhada está só começando. Vamos por mais. Empatou com a Aimoré, né? 1-1. 0-0, aliás. Empatou o jogo fora de casa 0-0. E vou ver se a gente traz o nosso amigo e parceiro. Jogou conosco lá no Unidos, lá o Reinaldo, né? Reinaldo é o técnico do Uruguaiana aí, que está representando a fronteira oeste. Certo? Abraço lá e parabéns pelo empate fora de casa, né? E vem aí um mega bingo, hein? Ó, o mega bingo da Uruguaiense está chegando. Uma tarde de muita diversão, torcida e a chance de concorrer a prêmios incríveis. Dia 6 de setembro, a partir das 15 horas. Lá nos Rouxinóis serão apenas 600 ingressos a R$30. Disponível, cada um dá direito a 3 cartelas para participar do bingo. Além disso, teremos cartelas avulsas pelo valor de R$10. Garanta o seu ingresso na lojinha da Associação Esportiva Uruguaiense e venha fazer parte desse grande evento. Prêmios, diversão e muita emoção esperam por você. Mega Bingo da Uruguaiense está chegando dia 6 de setembro, a partir das 16 horas lá nos Rouxinóis. Dia 6 de setembro, véspera de feriado, a partir das 16 horas. Serão apenas 600 ingressos a 30 pila. Só 600 pessoas estarão lá no bingo. As outras pessoas não vão participar, né? Tá certo? Esperando os outros ingressos, o próximo bingo, né? Mas dá certo. Vai para outro bingo. Tá certo? Então a gente vai estar divulgando aí o bingo da Uruguaiense dia 6 de setembro. Vamos esperando aí por mais novidades, né? Da Associação Esportiva Uruguaiense. Está correndo atrás aí, já que não teve incentivo do governo. E, meu Deus, perdeu esse valorzinho, né? É incrível, né? 18h32, vamos falar dos jogos agora do Campeonato Brasileiro Série D, Série C, Série B e Série A, né? Que não foi muito bom para Grêmio, para Inter. O Grêmio perde o jogo no último ataque do Bragantino, né? E o Inter não sai do 0-0 em casa com o Atlético Mineiro. O Inter tem um problema, né? Ele tem 11 jogadores. 11 jogadores, né? Trocou, perde o ritmo, né? O ritmo, né? Não sei o que acontece com o time do Inter, né? O Inter, meu Deus do céu, não tem o que comentar sobre o Inter. E sobre o Grêmio também, né? O Grêmio tá numa... Fazia muito tempo que a gente não via a Grêmio e Inter numa fase tão ruim assim, né? Mas
Hoje tem jogos pela Série B e Série A. Pela Série B tem Atlético e o Novo Horizontino às 19h30 e 19h30 também Sport Recife recebe o América Mineiro. E às 20 horas pela Série A tem Botafogo e Atlético Paranaense. Tá? São jogos de hoje aí, dá pra vocês assistirem. Agora a gente vai voltar aos jogos aí, já passa pra você o horário, aonde que vai ser, né? Tudo certinho aí, tá certo? 18h33. Vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro, né? Deixa eu ver, foi quando? Foi sábado? Vamos ver, deixa eu ver aqui, onde que tá os jogos. Série D, nas semifinais aconteceram no sábado. O Uberlândia venceu o ABC por 1-0 lá em Minas Gerais. 1-0, gol do Marcos Calazans aos 12 do primeiro tempo. Foi lá no Parque do Sabiá, né? O jogo 1-0 para o Uberlândia contra o ABC. Já tem vantagem, pode empatar fora de casa que passa para a final. A outra foi ontem, o Asa de Alagoas recebeu o Gama e venceu por 2-0. Gol do Mota no segundo tempo e o Samuel de pênalti fez 2-0. Tá certo? 2-0 pro Asa de Alagoas. Quarta-feira, dia 26, tem pelos playoffs de acesso São José e Goiatuba às 19 horas. E na quinta-feira, 27 de agosto, playoffs de acesso Nacional do Amazonas e CSA. Os jogos da volta estão programados para domingo das semifinais. Gama e Asa às 16 horas e ABC e Uberlândia às 17 horas. A gente vai acompanhar aí no próximo final de semana para saber o que vai acontecer na Série D do Campeonato Brasileiro aí. 18h35 a Série C. Deixa eu ver a Série C aqui, não vamos poder da Série B antes, né? Onde que tá a Série C? Série C do Campeonato Brasileiro teve os jogos desse final de semana, né? E foram os resultados os seguintes. No sábado, o Botafogo de Ribeirão da Paraíba, aliás. O Botafogo da Paraíba venceu o Guarani por 3-1. 3-1, né? Já o Volta Redonda jogou em casa e o Floresta acabou vencendo fora de casa. O Floresta visitou o Volta Redonda e venceu por 2-1 no Rio de Janeiro. Ituano recebeu o Paysandu e perdeu para o Paysandu. Paysandu 1, Ituano 0. O Santa Cruz recebeu o Caxias e venceu 2-0. Matheus Vinícius Heroni, é o nome do cara? Deve ser. Santa Cruz 2-0 no Caxias. O Caxias não tá bem, né? Trocou de técnico, mas não adiantou. E o Confiança perdeu em casa para o Anápolis por 1-0. Ontem o Maringá recebeu o Barra e venceu 2-1 para o Maringá. O Brusque jogou e empatou com o Amazonas 1-1 em casa. Outro que empatou também foi a Inter Limeira com Figueirense 0-0 em casa. E o Ipiranga de Erechim venceu a Ferroviária em casa por 1-0. Já o Maranhão goleou a Itabaiana por 4-1. E a classificação ficou a seguinte, tá? O Brusque, após a 18ª rodada, tem 31 pontos e já está na segunda fase. O Botafogo da Paraíba está com 30 pontos e também já está na segunda fase. Terceiro, Paysandu com 29. Quarto, Inter Limeira com 29. Quinto, Santa Cruz 28. Santa Cruz chegou. Sexto, Ipiranga 28. Sétimo, Guarani 27. Oitavo, Ferroviária com 27. Nono colocado, Maranhão com 27. Décimo, Maringá com 27. Décimo primeiro, Floresta 27. Décimo segundo, Amazonas 25. Décimo terceiro, Figueirense 25. Décimo quarto colocado, Caxias com 24. Caxias estava lá na liderança quase lá, né? Lutando lá em cima lá, e acabou chegando, está na 14ª posição já. No 15º, Ituano com 22. 16º, Volta Redonda 21. 17º, Anápolis 18. 19º, Barra 18. Cai em 2, né?
O Confiança já está rebaixado, é o Lanterna com 13 pontos em 18 jogos. E o Itabaiana a tendência pode cair também, né, Itabaiana? 17 pontos em 18 jogos, tem um ponto a menos que o Barra, que também já tem 18 jogos. A próxima rodada da Série C vai bombar, hein? Meus amigos, é a última rodada, né? Caxias joga com o Inter de Limeira, Nápoles joga com Santa Cruz, Paysandu e Maringá, Barra e Volta Redonda, Amazonas e Ipiranga, Floresta e Ituano. O Amazonas joga em casa do Ipiranga, Ipiranga vai ter que ir lá no Amazonas jogar, é complicado Ipiranga. O Figueirense recebe o Maranhão, o Guarani recebe o Brusque, o Itabaiana recebe o Botafogo da Paraíba, pode fazer jogo de compadre, e a Ferroviária joga contra o Confiança, né? Confiança que não confia mais ninguém, né? Confiança já está rebaixado. Itabaiana joga contra o Botafogo da Paraíba e precisa vencer e torcer que o Barra não vença seu jogo para sair da zona do rebaixamento. 18h39. Essas informações aí da Série C do Campeonato Brasileiro, né? 18h40 já, né? Meu Deus, 18h40. Vou ver o que vai dar aqui. 18h40. Vamos atualizar a Série B do Campeonato Brasileiro. A Série B que tem jogos ainda hoje, né? Que a gente estava falando que vai ter joguinho, né? Vai ter jogo do Botafogo, não, do Atlético, né? Se atualizar o aplicativo aqui, Atlético e Novo Horizontino às 19h30. O jogo vai ser lá no Arena Unimed, São José do São João del Rei, aliás, Minas Gerais. Sávio Pereira Sampaio, o árbitro. Atlético na Bragantino também às 19h30. O Sport Recife joga em casa lá na Ilha do Retiro com Lucas Paulo Terozinho na arbitragem contra o América Mineiro. Amanhã tem Atlético Goianiense e Botafogo de Ribeirão Preto às 19h30, ainda válido pela 24ª rodada. O jogo vai ser no Antônio Ascioli em Goiânia, com o Wagner do Nascimento Magalhães na arbitragem. E o Juventude às 19h30 encerra a 24ª rodada jogando contra o CRB em casa no Alfredo Jaconi. A Daiane Caroline dos Santos é árbitra, certo? Os jogos foram os seguintes no final de semana. Criciúma recebeu o Fortaleza e acabou perdendo por 2-0 em casa. Criciúma, líder, perdeu o Fortaleza. Operário e Vila Nova empataram 0-0. São Bernardo 1, Náutico 1. Ponte Preta 0, Avaí 2. No sábado, o Ceará venceu o Londrina por 2-1 e o Cuiabá empatou com o Goiás 1-1. A classificação é a seguinte: o líder é o Criciúma com 44 pontos e o Juventude, se vencer seu jogo em casa amanhã, pode virar líder da Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Joga contra o CRB, que é o sexto. O Juventude é o segundo colocado com 42. Se vencer amanhã, vai a 45 e assume a liderança da Série B. Terceiro colocado, Vila Nova com 41. Quarto, Fortaleza 40. A vitória do Fortaleza foi importante, né? O Novo Horizontino é o quinto com 37. E o sexto, o CRB com 36. O Juventude vencendo, o Juventude lidera. Mas o CRB inventado e ganhando o Juventude no Alfredo Jaconi já era, né? Mas o Juventude está fazendo bem, bons jogos, né? Tem tudo para assumir a liderança da Série B. Sétimo, o Operário do Paraná com 36. Oitavo, o Sport Recife 35. Nono, o Atlético com 34. Também vai jogar. O Sport Recife joga hoje. O Atlético também joga hoje, né? E o Sport joga contra o Novo Horizontino, né? O Atlético joga com o Novo Horizontino. E o Atlético tem 34 e o Novo Horizontino tem 37. Pode chegar a 40. O décimo é o Goiás com 33. 11º Atlético Goianiense com 33 também. Olha aí, né?
Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Atlético joga contra o Novo Horizontino e o Sport Recife joga contra o América Mineiro. Agora sim. E o 10º Goiás com 33, 11º Atlético Goianiense 33, 12º Cuiabá 33, 13º São Bernardo 32, 14º Botafogo de Ribeirão Preto 31, 15º Náutico 31, 16º Avaí 29 na zona de rebaixamento, abrindo a zona. O Ceará, o 17º com 28, 18º Londrina 21, 19º América 11 e o Lanterna Ponte Preta com 10 pontos ganhos. Brasileirão Série A, o Botafogo recebe o Atlético Paranaense hoje às 20 horas no Newton Santos. Sport TV Premier, você pode assistir pelo Sport TV pelo Premier. E o André Statino Bento, Policarpo Bento é o árbitro da partida para Botafogo e Atlético Paranaense. Ontem o Coritiba venceu o Corinthians por 2-1, Santos empatou com o Mirassol 1-1, Chapecoense venceu o São Paulo por 1-0, o Bragantino venceu o Grêmio por 1-0 no apagar das luzes, o Palmeiras fez 4-1 no Vasco da Gama, e o Vitória perdeu o clássico para o Bahia por 2-0. No sábado, o Cruzeiro ganhou do Flamengo no finalzinho do jogo 2-1. O Inter e o Atlético Paranaense não saíram do 0-0. O Fluminense venceu o Remo por 2-1. A liderança do Campeonato Brasileiro Série A está nas mãos do Palmeiras com 51 pontos, abrindo 6 pontos de vantagem, 48-51. 6 pontos do Flamengo, tem um jogo a menos, né? Mesmo que o Flamengo vencendo o jogo contra o Mirassol, ele vai a 48 e não alcança o Palmeiras. Terceiro colocado, Atlético Paranaense, que joga hoje, tem 41, pode chegar a 44 se vencer o Botafogo, né? Mas joga fora de casa. Quarto colocado, Fluminense, 41, quinto Cruzeiro com 39, sexto Bahia 37, sétimo Bragantino 35, oitavo Coritiba 34, nono Atlético Mineiro 33, décimo Corinthians 32, 11º Botafogo, que joga hoje contra o Atlético Paranaense, tem 30 pontos, se vencer vai a 33 pontos. 12º Vitória 29, 13º São Paulo 27, 14º Santos 26, 15º Grêmio 25, 16º Internacional 25 pontos. Na zona do rebaixamento, abrindo a zona do rebaixamento, 17º Mirassol com 24, 18º Remo 23, 19º Vasco da Gama 22 e o Lanterna é Chapecoense com 14 pontos ganhos. Lembrando que Chapecoense, Vasco da Gama e Mirassol, Grêmio e Santos estão à frente do Inter, e mais o São Paulo tem 23 jogos. O Inter já fez a 24ª rodada. O Mirassol jogando contra o Flamengo tem a chance de sair da zona do rebaixamento, né? Mas o Flamengo tem que vencer o Mirassol para poder chegar perto do Palmeiras. Então, Mirassol, né? E tem mais times aí que estão com menos jogos. Então, o Flamengo tem 23 jogos. O Atlético Paranaense joga hoje com o Botafogo e fecha os 24 jogos. O Bragantino tem um jogo a menos, também tem 23 jogos. O Atlético Mineiro tem 23 jogos. O Botafogo tem 2 jogos a menos, 22, né? Joga hoje, chega a 23, fica faltando um jogo. O São Paulo tem 23 jogos também. Santos também, Grêmio também. Mirassol, que está atrás do Inter. Mas o jogo é difícil do Mirassol, né? O Inter tem a chance ainda, né? Mas o Inter tá no manhaca. Grêmio e o Inter estão num final de semana péssimo, horrível, assim, olha, foi terrível a apresentação do Inter contra o Atlético e terrível a situação do Grêmio contra o Bragantino, perder no último minuto, né? Jogos. E também aconteceu o São Paulo perdendo para Chapecoense 1-0, né? E não mostrou futebol nenhum a equipe do São Paulo para ganhar da Chapecoense, né? Incrível, né? São Paulo que tem o jogo contra o Bragantino no próximo final de semana, no próximo sábado. Tá ali perto da zona o Botafogo, né? O Vasco, que tá no Manhaca, recebe o Cruzeiro, que venceu o Flamengo por 2-1 de virada. Esse jogo interessa o Internacional aí, Vasco e Cruzeiro. Outro jogo que interessa Grêmio e Inter, né, como a gente fala, é o jogo do São Paulo com o Bragantino, porque o São Paulo tá um pouquinho à frente ali, né? Basta uma vitória do Grêmio e Inter e o São Paulo não vencendo, eles ultrapassam o São Paulo.
Santos, que está à frente do Inter, também joga com o Corinthians, o clássico, né? O Grêmio tem em termos, né? Tem um jogo bom para fazer ponto em casa contra a Chapecoense no domingo. E o Inter joga lá na Bahia contra o Bahia, né? Então, e o Palmeiras joga contra o Mirassol, né? O Mirassol joga contra o Palmeiras, então o Inter não sei se vai sair. Olha, só se o Mirassol perder o jogo, né? E o Remo joga com quem? Na segunda-feira contra o Curitiba em casa. Os jogos são bem difíceis. O Campeonato Brasileiro tá bem complicado para Inter e para Grêmio, né? É um jogo olhando seus resultados e tentando descobrir como é que vai sair os clubes que estão atrás ali, né? Jogos bem difíceis. O Grêmio ainda pega um jogo mais equilibrado contra a Chapecoense, né? Que a Chapecoense faz bons jogos sempre contra a Grêmio e contra a Inter, não adianta, né? E o Grêmio também não vem atravessando uma grande fase, o time não encaixa e toma muito gol, né? E se não fosse o Everton, né? O Grêmio já estava pior condições aí, porque ele tem feito grandes defesas aí, salvando a equipe do Grêmio ao decorrer do Campeonato Brasileiro aí, né? E o Inter trouxe o Matheus Cunha, que foi afastado do Flamengo por deficiência técnica, no Cruzeiro também por deficiência técnica, e veio para o Inter e estava como titular, né? E acabou se machucando e o Antônio entrou e garantiu. Deve ser o goleiro do próximo final de semana e deve ser o goleiro do Grenal agora no meio da semana na Copa do Brasil, né? Vamos ver como é que vai ser esse meio de semana aí, o Clássico Grenal pela Copa do Brasil, e vai ser no Beira-Rio o jogo, né? E aí a gente olha pra equipe do Internacional e não vê muita coisa ali, não. Carboneiro, que poderia ser o grande jogador, não tá perdendo muitos gols. O Inter depende muito do Bernabé e do Alan Patrick. E quando mexe no time, o Paizolano, ele não tem qualidade técnica, jogadores de qualidade no banco, né? É complicado, né? E o Grêmio também não tá encaixando o seu time ali certinho, né? Vamos ver o que vai dar no Grenal agora. Vai ser um Grenal, né? Que clássico é clássico, né? As equipes se equivalem sempre, né? E agora as duas atravessando uma fase difícil, mas na Copa do Brasil estão bem. Vamos ver o que vai acontecer no próximo 27 de agosto, Grenal, pela Copa do Brasil no Beira-Rio, né? Tem mais uns dias pra gente comentar sobre isso, né? Mas esse panorama de Inter e Grêmio aí tá complicado, tá? Mas vamos acompanhando e vamos trazendo as informações, né? 18h51, a Pampapel, a fábrica uruguaiana de papel A4, vai até você, faz o seu orçamento, entrega em todas as cidades do estado do Rio Grande do Sul e também, por que não, do Brasil, né? Porque é uma fábrica de papel A4. Você sabe, você comprando direto do fabricante, você economiza o ano todo. A Pampapel oferece material de escritório e material escolar também para você, além da folha de papel A4. Você liga ou chama no WhatsApp 3411 9625 ou 996 95 36 92. Conversa com o pessoal da Pampapel e recebe seu material aí no seu local de trabalho, né? Atende de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas, sem fechar a meio-dia. Tem plantão, tem sempre um de castigo lá no plantãozinho, né? No plantão da Pampapel lá. E no sábado das 8 às 12. Valorize que é nosso, valorize Pampapel, siga @Pampapel lá no Instagram. Entrando no Instagram da Pampapel, você vai ver tudo que tem material de escritório, tudo que tem material escolar, e também você pode conversar com o pessoal da Pampapel, você que é daqui de Uruguaiana, você pode adquirir a folha de papel A4 não precisa ser a caixa fechada, se você não vai ocupar toda a caixa fechada, né? Menos folhas, você pode conversar com eles e você pode comprar direto da Pampapel. 3411 9625 996 95 36 92. Só chamar eles, ligar ou chamar no WhatsApp e conversar com o pessoal da Pampapel. Você que tem uma casa, um prédio, um apartamento, um terreno, um estabelecimento rural, aí precisa avaliar e decidir se vai vender ou alugar. Conversa com o corretor de imóveis Leonardo Neuhaus, ele auxilia você e dá as melhores opções. Avalia seu imóvel e você, junto com você, decide se vai alugar ou vender. Conversa com o Leonardo e
terá a sua avaliação do seu imóvel e depois você decidir se vai quiser vender o lugar, e o Leonardo está à sua disposição. Só ligar ou chamar no WhatsApp o 991 84 11 33. 991 84 11 33. Conversa com o Leonardo e você estará avaliando, alugando ou vendendo o seu imóvel. O Leonardo assessora você também que precisa de fazer encaminhamentos junto ao INSS. Qualquer tipo de benefício que você precisa encaminhar junto ao INSS, está com dificuldade, conversa com o Leonardo. Ele vê os documentos necessários, conversa contigo, vê os documentos necessários e faz o encaminhamento. Você não precisa nem sair de casa. Liga ou chama no WhatsApp 991 84 11 33. Você estará encaminhando o benefício lá junto ao INSS através da pessoa do Leonardo Neuhaus. Duda Festa, onde você encontra tudo que precisa para organizar e fazer a sua festa. As melhores decorações e os menores preços estão na Duda Festa. Atende de segunda a sábado, das 8 às 17h30. Fica lá na Vasco Alves 2822. É só chamar ou ligar ou chamar no WhatsApp, o 3402-3667. 3402-3667. Liga, chama no WhatsApp e fala com o pessoal da Duda Festas. Aproveita, chama, liga lá vai no Instagram lá e segue @DudaFestas. E entrando no Instagram lá você vai ver tudo que a Duda Festa oferece para você. E você tira todas as suas dúvidas através do 3402-3667. Essas foram as informações desse final de semana do esporte amador, da Salemaster, da Liga da Primavera, da Associação Esportiva Uruguaiense, do Uruguaiana, que estreou lá, jogando contra o Aimoré e empatou 0-0. A gente vai ver se conversa com o técnico Reinaldo para vir até o estúdio para conversarmos com ele, né? E também falamos do Campeonato Brasileiro Série D, Série C, Série B e Série A. Lembrando que tem jogos hoje, Botafogo e Vitória pela Série A. A gente agradece você que estava junto conosco aí, e a gente, se Deus permitir, a gente vai estar amanhã de novo aqui a partir das 18 horas para levarmos as informações do Web Esporte para você aí, tá certo? Um abraço, uma ótima noite e até lá então.